de aula expositiva no ensino jurídico e o seu término. Como acabar com a aula expositiva no ensino jurídico? Nós sabemos que existe um padrão de relações pedagógicas de aprendizagem entre o professor e o acadêmico. E essas relações aí, elas devem ser interativas, deixando para trás aquela situação em que o professor irradiava conhecimentos. O professor, quando ele dá aula expositiva, ele fica irradiando o conhecimento, e como se o aluno estivesse captando. Mas a gente tem notado que isso não é mais possível. Diante das mudanças tecnológicas, da possibilidade de o aluno acessar o conhecimento, não há mais essa possibilidade do professor querer se apropriar ou fazer segredo desse conhecimento. Isso não é mais possível. Então a gente precisa aqui de mudar do professor irradiador para o professor coordenador e colaborador do aluno, porque o aluno é que vai acessar, o acadêmico que vai acessar o conhecimento, e o professor vai coordenando esse acesso, não é? Então as relações interativas entre o corpo docente e discente devem se alastrar pela história da pedagogia, reinando sempre a exposição do professor como único irradiador? Não. Na história da pedagogia, nós veremos a transformação do professor irradiador para o professor coordenador do conhecimento. Então, ele vai possibilitar que o aluno acesse o conhecimento e administrar esse acesso ao conhecimento. Então, deixa ele de ser o quê? Irradiador do conhecimento. É o próprio objeto que vai irradiar o conhecimento. O acesso ao conhecimento pelo aluno, pelo acadêmico, deve ser incentivado. Em sala de aula, o modo tradicional de ensino do professor expositor estão com os dias contados, porque o aluno acessa o computador, acessa o celular, o Dr. Google, e aí obtém respostas. Por vezes, participa da aula só através desses instrumentos e acaba tendo uma participação maravilhada, né? Porque o professor acha que aquele questionamento saiu dele. Então, numa concepção construtiva de Antônio Zabala, na sua obra A Prática Educativa, nós temos o quê? Nós temos aí a forma de ensinar para o formato moderno que a gente precisa, né? Esse formato de autonomia de acesso ao conhecimento. O acadêmico, ele já tem essa autonomia de acessar. Então, o professor precisa de funcionar como um coordenador, como eu já disse. A autonomia, então, de acesso ao conhecimento vai possibilitar o quê? Um processo de aprendizado diferenciado do que nós temos hoje. Como diferenciado? O método de aprendizagem, o método de autoestruturação da concepção construtivista, ela é diferente, tem formato diferente do que a gente conhece. Então, ao invés de transferir o conhecimento, o professor vai dirigir o aluno para acessar o conhecimento. É ele que tem a necessidade de acessar o conhecimento. E é claro que para dirigir, o professor deve conhecer o conteúdo, não é? Para chegar ali e eventualmente solucionar algumas dúvidas. O aluno vai aprender a exercitar o aprendizado. Ele vai aprender,
nessa concepção de Antônio Zabala, ele vai aprender e apreender o conhecimento, tomar o conhecimento para si, se apropriar do conhecimento. E isso é interessante, então. A prática educativa, como ensinar, é o livro do Zabala, do Antônio Zabala, que trata desse novo modelo de lecionar, fugindo do modelo tradicional. É o acadêmico que deve captar o conteúdo jurídico. E a dificuldade para captar esse conteúdo jurídico ficou por décadas dificultada por causa da persistência nesse modelo aí. Aliás, diga-se de passagem, esse modelo ainda povoa, o modelo tradicional ainda povoa as universidades brasileiras. Eu, como professor, já fui muito criticado por adotar o método de Zabala em 2 atividades em sala. Alguns professores foram reclamar na direção por conta disso daí, porque não entendiam. Na concepção deles, o professor deveria ser o expositor, subir lá no tablado e dar aula, como eles dizem. Esse dar aula aí não é aquela função de somente expor. Alguns professores sobem no tablado, colocam lá uma projeção e fica lendo a projeção. Aonde que se aprende alguma coisa aí? Quem deve ler a projeção é o aluno, e ele captar o conhecimento, né? Então, algumas atividades em sala, elas demonstram o método de Antônio Zabala e a sua eficiência. Tínhamos um método aplicado em sala que eu acabei denominando de QI instantâneo. No QI instantâneo, o que a gente fazia? Dividia a matéria entre os alunos, cada um estudava uma partinha da matéria e colocava eles numa sequência da matéria, e a cada um era dado uns minutos para reproduzir aquela ideia rapidamente. Então 20 minutos para aprender e aprender, e depois expor isso daí. E sempre era de muita valia, não é? E criei também o BPO, o bate-papo oral. No BPO, o aluno se preparava e vinha para uma conversa com o professor sobre aquele conteúdo, daí com espaço maior para ele acessar o conhecimento. O aluno do direito, que vai ser advogado, que pode ser juiz, pode ser promotor, procurador do município, procurador da república, qualquer cargo, então, promotor de justiça. Então, nós temos o que? Essa pessoa precisa de ter esse preparo, e as universidades não dão esse preparo para ele. Acaba tendo que fazer curso depois para aprender oratória, para aprender a captar a matéria, e estudar feito maluco para poder se carregar desse conteúdo aí. Então, esse formato então aqui, abandonando o tradicional, o professor ele se vale de um planejamento diversificado que premia a utilização de atividades articuladas, e o papel do acadêmico seja realmente transformado em comportamento de aprender e de aprender o conhecimento, sempre apontando para o conteúdo que o aluno deve captar. Então, o planejamento e a plasticidade na aplicação desse método aí. Então, o professor Antônio Zabala, numa das lições dele lá, ele diz o seguinte: nesse contexto, a lição de Antônio Zabala, então, traduz o ensinar e estabelecer uma série de relações que devem conduzir a elaboração por parte do aprendiz de representações pessoais sobre o conteúdo do objeto de aprendizagem. A atuação do professor aí acaba sendo o quê? De colocar, posicionar o acadêmico no foco da aprendizagem, direcionar ele para aquele objeto, não é? Concentrando nele todas as forças
para que ele desenvolva essas habilidades. Nós precisamos de ensinar o aluno a aprender sozinho. É esse que é o método. Né? Então essas habilidades aí, para ele assimilar o conhecimento como experiência e com aquelas reflexões que realmente vai manter ele conectado com a matéria. Então, nesse relacionamento com o acadêmico, deve se posicionar o conteúdo que ele vai acessar. Aí faz parte do planejamento. No planejamento, o professor exerce a liderança aí, e ele vai exercer a coordenação quando forem acontecer as aulas. Então, ele assume um papel, na verdade, de administrador da situação. E o acadêmico acaba fazendo o resto. Além, então, de editar o conteúdo, o professor edita, prepara o conteúdo, ele elabora o plano de ensino, então, que é o planejamento para que isso se torne realidade. Então, de forma objetiva aí, ele vai já tomar ciência das oscilações, porque quais são as oscilações? Nós temos alunos que a aprendizagem dele é diferente, a capacidade, a capacitação de um aluno para o outro numa sala de aula varia muito. Por isso que o professor, nessa ação de coordenação, ele acaba captando aquele aluno. É possível, então, por exemplo, nessas atividades em sala, alunos que se recusam a fazer atividade, porque eles acham que devem se manter no método tradicional. Principalmente pessoas já com faculdade, às vezes, ou pessoas que são amigos, né, do diretor e tal, e acaba indo contar para o diretor o tipo de atividade que você está desenvolvendo. E essa comunicação é feita de forma tendenciosa, porque ele pensa que não tem ciência atrás disso daí. E às vezes o coordenador é mais tapado que ele e acaba aceitando, porque não se exige nas faculdades de direito a formação pedagógica para coordenar. Então, o coordenador, às vezes, ele não tem formação nenhuma. Ele vai pelo acerto. E os professores do direito, ele, por vezes, ele acaba complementando a renda dele como professor ou tratando aquilo como uma forma de atualização, de estar sempre em contato com a matéria. Então, tem vários objetivos que ele pode ali, inclusive de ser algo que ele nem gosta de fazer e faça pelo dinheiro de repente, certo? Então, os professores do direito são muito criticados pelos pedagogos por conta dessa atuação. Então, a sala de aula apresenta-se para nós aqui como um espaço a ser explorado e aberto para novas investidas, novas experiências, nos formatos em que se pretende transmitir o conteúdo, inovando como? Apresentando o conteúdo para o aluno acessar ele e acabar com aquela transmissão. Porque, na verdade, na aula expositiva, o aluno pode não entender nada e se faz por entendido e passa aquele tempo. E, resumindo, ele não aprende nada. Não vai aprender nada e nem aprender, tomar para si nada. Ele entra daquele jeito, sem conteúdo, e sai sem conteúdo nenhum. E o método de Antônio Zabala não permite isso daí, porque o professor, enquanto ele está coordenando, está dirigindo as atividades, ele percebe e exige do aluno a manifestação, e aí vai se constatando nessa interatividade que o aluno está participando. Então, na participação da aula, vai demonstrar que ele está captando aquele conhecimento. Isso é muito proveitoso para o curso de Direito. Então, no formato pedagógico aí, as vantagens são imensas. Vamos falar um pouquinho agora sobre habilidades. As habilidades ou condições intelectuais do acadêmico devem ser observadas pelo professor, porque ele vai permitir que este acesse o conteúdo, o objeto de conhecimento. E essa variação de habilidades deve constar no plano de ensino, porque no planejamento, né, o plano de ensino em algumas faculdades, porque aí ele vai dar a importância na participação do aluno para detectar quais são as dificuldades.
E aí que a gente detecta muitos analfabetos funcionais fazendo o curso de Direito. E isso é lamentável daí, porque daí ele não tem condição de captar nada, de aprender nada, e as dificuldades seriam aumentadas, ampliadas. Então, no meu caso aí, a moça que foi lá denunciar era uma situação de patroa lá, do coordenador, uma situação de patronal com relação ao membro da família dele, e totalmente crítica com relação. E aí ele não compreendeu, e eu entendi que o meu tempo de sala de aula já passou. A contribuição de 25 anos, introduzindo esse método aí por último, e ficando vários anos com isso daí, e os alunos me agradecem por isso daí, porque saem da faculdade aprendendo como que se faz uma captação de conhecimento, como que se acessa o objeto cognitivo, certo? Nesse processo de cognição. Então tudo isso daí é complicado você falar, porque vai gerar alguma frustração, porque é um desafio, né? Colocar o aluno nessa situação, e o aluno está acostumado a vida toda com outra, e não, primeiro, não se propor, segundo, não ter habilidade ou capacitação, certo? E aí o problema vai ser o sacrifício que ele teria que fazer aí, que não quer fazer e prefere tomar outras vias. Então, largando a parte administrativa, seguindo com a pedagógica, é importante, então, nessa proposta aí, a gente fazer o quê? Propor o desenvolvimento da atividade já no primeiro dia de aula com os acadêmicos, trazendo os indicativos claros de avaliação, de participação, né? E sem aquela ideia de projetor. Projetor não resolve nada. O objeto de conhecimento do direito é livro, conteúdo, pode estar no computador, no celular, e inclusive quando a gente dá esse tipo de aula aí, o QI instantâneo, fala, pode pesquisar em qualquer coisa que você quiser, pega um texto aí, vamos ver se você assimila. Quero ver o texto depois, certo? Então a proposta distancia-se dos falseadores do ensino, né? E logo indica o compromisso com o processo de aprendizagem. Isso daí acaba incomodando outros colegas e, como eu disse, a própria coordenação pedagógica do curso, que jamais, todas que eu passei, as 18, 19 faculdades que eu dei aula, o coordenador pedagógico nunca era formado em pedagogia. Geralmente a formação era jurídica mesmo. Então, isso é muito criticado pela pedagogia. Eu já tive alunos pedagogos que me elogiavam, falavam, nossa, você tem uma preocupação com a pedagogia. Eu gosto, me interessei pela pedagogia, e por saber que é o meio de ensino, é o método que a gente vai passar para o aluno. Então não tem como você se distanciar disso daí. Então, com a orientação do professor, até mesmo as noções dirigidas pode passar algum entendimento equivocado para o aluno. Os pilares, então, do conhecimento, né? Mas deve sempre deixar claro para o aluno, para o acadêmico, que o acesso ao conhecimento será feito de forma direta por ele, e o professor estará ali para coordenar, porque ao emitir um conceito, uma definição de alimentos, por exemplo, o aluno não vai reproduzir a minha definição do que seja alimentos, certo? E talvez não traga toda a dimensão do que seja alimentos, mas montando essa, vamos colocar essa oficina de aprendizagem aí no método construtivista, é possível detectar por essa corrente, né, que não é nenhuma teoria, que o método é justificável no direito, que o aluno acaba gerando uma definição própria, enquanto que ele queria decorar a minha definição. Tem muitos que escrevem o que o professor fala para poder decorar. O domínio de conteúdo. O professor, para dar aula nesse método de construtivismo do Antônio Zabala, ele precisa ter domínio, além das habilidades, ter domínio de conteúdo. Então não dá para chegar lá e ficar enrolando, transformar a aula em seminário, que não aprende nada e nem ele sabe o que está falando, nem os alunos. É o chamado o quê? Todo mundo se enganando ali, todo mundo gostando dessa enganação. Então, fora isso daí, para não transformar isso daí, deve ter utilizado os vetores de aprendizagem,
certo? Ele vai trabalhar sobre diversos ângulos sobre a mesma matéria, e aí sim começa a exigir do professor, às vezes, uma definição, por exemplo, para colocar fim a um dilema, a um posicionamento que um estudou o mesmo conteúdo